Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje de oração. Mateus, no capítulo 6, versículo 5 em diante, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Muito bem. Então, eu fiz aqui uma pequena reflexão sobre oração, e eu quero aqui conversar com vocês hoje sobre oração. Quando a gente fala de orar, realmente há muitas dúvidas, né, que surgem na cabeça, principalmente dos novos convertidos. Mas também há coisas que os velhos convertidos, os mais velhos convertidos, às vezes têm uma visão meio que distorcida a respeito de oração. Então, eu gostaria aqui de vocês compartilhar com vocês, e vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, primeiro, uma das dúvidas que eu vou falar aqui, né? Nós podemos orar com os olhos abertos? Eu já recebi inúmeras perguntas a respeito disso. E aí, a gente muitas vezes ouve muitas respostas, e as respostas que muitas vezes a gente ouve não é muito condizente com o porquê, né? Então, podemos orar com os olhos abertos? Outra pergunta que surge: por que fechamos os olhos para orar? Ou por que, a pergunta vem assim, por que temos que fechar os olhos para orar? E a gente também ouve muitas respostas que às vezes não condiz com a verdade. O que falar quando oramos? Porque a gente vai orar e muitas vezes acaba o que a gente tem para falar, né? E aí fala o quê? Para de orar? Então é importante a gente ter as respostas para que a gente possa, então, fazer da maneira correta, né? Então, eu pensei um pouquinho aqui no texto e peguei algumas peculiaridades aqui do texto para estar falando com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é que orar é um dever do crente. Quando o texto diz assim, tu, porém, quando orares, ele está se referindo que é dever nosso orar. Ele não está falando tu, porém, se orares. Se é condicional, eu posso orar, eu posso não orar. Mas ele diz assim, tu, porém, quando orares. Então, orar é dever do cristão. Todo cristão deve orar. Nós não podemos viver uma vida de fé sem oração. Oração faz parte da vida do crente. Orar não é uma opção que o crente tem. Orar é um dever do crente. Quando orares, sugere uma prática cotidiana e comum para o crente. Devemos orar o tempo todo e todo o tempo. Então, se orar é um dever do crente, por que muitas pessoas não oram ou pararam de orar? Eu ficaria mais com essa segunda. Por que muitos crentes pararam de orar? Normalmente, quando a gente se converte, a gente é incentivado a duas coisas, né? A estudar a Bíblia e a orar. Por que é incentivado essas duas coisas? Porque a revista é atualizada, a revista é corrigida. Diz lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, para que alguém não erre na vida com Deus, ela precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E como nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus? As Escrituras nós conhecemos não é lendo, não. É estudando. E que dia, como igreja, que nós estudamos a Bíblia? Que dia que é?
Sábado. Então a igreja precisa ter um culto de ensino, de estudo da palavra. E como igreja também nós precisamos orar. E que dia que nós como igreja nós nos reunimos para orar? Quarta-feira. Então aqui se justifica 2 cultos, que é o feijão e o arroz do crente. Crente sem orar, sem estudar a Bíblia não é crente. Pode ter certeza disso. Crente que se diz crente precisa orar e estudar a Bíblia. Por quê? Não é só lá na casa, quando entra no quarto, fecha a porta. Não é só lá. É como igreja. Então isso também nos arremete que nós precisamos congregar. Porque congregar é o único método que o Senhor nos deixou como igreja para que nós venhamos a alcançar o que diz lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E como que nós somos santificados? É congregando. Porque quando nós congregamos, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Quem pensa que na igreja só tem santinho com auréola aqui na cabeça, anjinho, está enganado. É na igreja que nós somos santificados. E quando aqui na sequência do texto, no verso 14, diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos perdoará as vossas. Mas se não perdoares aos homens a sua ofensa, tampouco vosso Pai perdoará as vossas. E como nós iríamos perdoar alguém se ninguém nos ofendesse? Agora, se for o Zé da esquina que nos ofendeu, a gente corre o risco de não encontrá-lo mais. E eu tenho um trauma a respeito disso lá em Monte Verde. Uma vez nós fomos passar uns dias lá em Monte Verde e eu estava com a minha esposa, meu filho, e de repente eu me desentendi com uma pessoa lá por causa do meu filho. Eu tive um desentendimento lá. Só que naquele monte de gente, eu me desentendi com ele ali e de repente eu não vi mais a pessoa. E aí eu falei, não, eu preciso achar essa pessoa, porque eu preciso pedir perdão para a pessoa, que não sei o quê. Eu nunca mais achei essa pessoa. Então, se para mim a santificação, esse tipo de convívio não serve. Porque eu não vou nunca mais ver ele. Agora, e na igreja, quando é o irmão nosso, que no próximo culto nós vamos ter que encontrar e dizer, a paz do Senhor, irmão. E abraçar, e beijar, e pular no pescoço. Como é que faz quando ele nos ofende? Então aí está a santificação. Nós vamos ter que passar por cima das nossas vontades, da nossa carne, e nos santificando, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vocês percebem a necessidade do culto? Ou a necessidade de congregar? Então, o texto de Mateus 22, 29, nos arremete para 2 cultos pelo menos. Nós aqui temos 3, né? E por que é o terceiro culto? O terceiro culto, que é o domingo, é porque, gente, se você for para o Antigo Testamento, para a Bíblia, você vai ver que povo festeiro é o povo de Deus. Tinha muitas festas anuais. Por quê? Para o povo se alegrar, estar junto. O domingo é a nossa festa, é o nosso culto, nós estarmos juntos, nos alegrando. Então, aqui, na nossa igreja, em Santo Antônio de Posse, nós temos 3 cultos. Não vai ter nem mais e nem menos. É só esses 3, porque é o necessário para nós chegar ao céu. Então, orar é necessário, estudar a Bíblia é necessário, mas congregar é necessário. Então, quem quer viver uma vida cristã saudável precisa congregar, estudar a Bíblia e orar junto. É necessário. Então, gente, por que muitas pessoas deixam de orar? Por quê? Comodismo, perdeu a fé. Perde a fé porque tem algo aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por que as pessoas perdem a fé ou deixam de orar? Porque não recebem o que pedem. Perdem a fé porque oram e não recebem o que pedem. Então, as pessoas pedem e não recebem e perdem a fé. Mas por que as pessoas
pedem e não recebem porque pedem mal, não sabem pedir as coisas para Deus. E penso que Deus é uma fonte que dá tudo o que eu quero. Não é tudo o que eu quero que Deus dá, não. Deus me dá quando eu peço segundo a sua palavra. Quando eu não peço, mal. E muitas vezes a gente pede mal e quer receber. Não. A gente não vai receber se pedir mal. Então, para isso, nós precisamos orar conforme a palavra de Deus. Porque daí a gente vai orar, vai pedir e vai receber. Porque a Bíblia nos ensina que nós podemos pedir, sim. Nós podemos pedir, sim, aquilo que as nossas necessidades. O salmista, ele diz que até os desejos do nosso coração Deus atende. Que muitas vezes o desejo do nosso coração não é necessidade, mas até o desejo ele atende. Então nós podemos pedir, só que nós não podemos pedir, como diz aqui, para esbanjar no nosso próprio prazer. Nós precisamos pedir coisas segundo a vontade de Deus, mas para a glória de Deus. E aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim que fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós não pedimos as coisas para glorificar a Deus, e sim para esbanjar no nosso próprio prazer, nós não vamos receber. E tem gente que está perdendo a fé porque não sabe pedir, está pedindo mal. E aí o que acontece? Para de orar. Para de orar. Então nós não podemos deixar de cumprir o nosso dever de cristão. Orar é um dever do cristão. E a prática de oração, ela é muito importante, porque nós vamos desenvolvendo uma intimidade com Deus. Você percebe uma coisa? As pessoas que oram muito pouco tempo, é porque elas não têm uma vida prática de oração. Aí vai orar, e aí acaba o que tem para orar. E aí faz que nem eu uma vez. Eu fui orar, dobrei meu joelho, levantei, fui embora. O pastor queria saber o que aconteceu. Eu falei, orei tudo que tinha para orar, fui embora. 5 minutos. Eu não tinha prática de oração. Então é importante nós desenvolver uma vida prática de oração. Todos os dias. Orar todo o tempo e o tempo todo. É importante, a gente está sempre orando, mas aquele momento, a sós, lá no quarto, fechada a porta, é sem igual. É uma necessidade nossa. Então, quando orares, é porque nós precisamos orar. Porque é dever nosso de orar. Não deixe de orar. E se você não está sabendo pedir, aprenda a pedir. Para a glória de Deus, fazei tudo para a glória de Deus. Então aprenda a pedir para você não pedir mal. Para você aprender, então, a orar de uma maneira que Deus te responda. Porque realmente, se você começa a orar e não há resposta nenhuma dos céus para você, a pessoa vai perdendo realmente a fé, né? Como disse o missionário. Mas não está sendo instruído que está errada a maneira de orar. Então não é para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Orar, pedir para Deus nós podemos, mas é para a glória dele. A segunda coisa, orar, é a nossa intimidade com Deus. É a intimidade do crente. E o texto diz assim, né? Entra no teu quarto. Então, o crente ele precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E não há relacionamento sem que haja intimidade. Todos nós precisamos de um relacionamento o qual haja intimidade. E o relacionamento de intimidade com Deus é o nosso momento de oração. É ali que você fala para Deus e que você recebe de Deus, o que você ouve de Deus. E muitas respostas nós temos quando nós não pedimos mal. Então a oração, ela não pode ser de qualquer forma. A nossa oração, ela não é de qualquer jeito, né? Nós precisamos ter a maneira correta de orar. Então, existem alguns tipos de oração que a gente vê biblicamente. E há outros que inventam um monte de coisa a respeito de oração. Por exemplo, assim, a batalha espiritual. Não entre nessa. Não entre nessa. A nossa batalha sempre é espiritual. E o texto de Efésios, né?
diz que não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestade. Então, a nossa vida é uma batalha espiritual. Mas nós não podemos orar de qualquer jeito. Primeiro, a nossa oração precisa ser objetiva. E eu quero ler um texto aqui no Antigo Testamento, Êxodo 32:30. Diz assim: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, está aqui, olha só, o tipo de oração. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então, esse é um tipo de oração de intercessão. Moisés está intercedendo a Deus pelo povo. Se a gente for ver o contexto aqui, a gente vai ver que Deus queria terminar com o povo. Deus queria acabar com o povo. E começar uma nova geração a partir do Moisés, né? E o Moisés chega diante do Senhor e intercede. Então, essa é uma oração de intercessão. Nós precisamos interceder a Deus pelos nossos irmãos. Quando alguém pede oração aqui, eu fico feliz. Quando a gente vê nas quarta-feiras aqui de oração, os irmãos pedindo: eu quero oração para isso, eu quero oração para aquilo, eu quero oração para aquele outro. E de repente a gente começa a ver testemunhos. Sabe, irmão, aquilo, Deus respondeu. Irmão, sabe aquilo, Deus respondeu. Então nós todos vamos interceder por aqueles pedidos. No domingo, quando vem a listinha de oração, de pedido de oração, eu fico feliz. Porque isso é sinal que as pessoas estão confiando no Deus que nós servimos. Mas eles estão acreditando em nós. Então é importantíssimo. Então essa é uma oração de intercessão. Mas ela precisa ser objetiva. Olha as palavras de Moisés. Vocês acham que Moisés não foi objetivo aqui nas suas palavras? Senhor, ou perdoa o pecado deles, ou risca-me do teu livro. Gente, eu jamais ousaria fazer um negócio desse. Se fosse eu, Senhor, me salva, eu já tá bom. Então, ele foi objetivo na sua oração a Deus. Ele falou: Senhor, perdoa este povo. Esse povo pecou sim, Senhor, pecou. Mas perdoa ele, por quê? Porque é teu povo. E aí Deus diz: é o teu povo. Não é meu não, Senhor, é teu povo. O que vão dizer de ti? Na outra conversa. Então, por que Moisés fala um negócio desse aqui? Porque ele tem intimidade com Deus. Você acha que alguém hoje iria falar um negócio desse para Deus? Jamais, porque está faltando intimidade. Eu não teria essa coragem que Moisés teve aqui, nem essa ousadia que Moisés teve, mas ele teve. Por quê? Porque ele tinha intimidade, ele tinha esse nível de intimidade com Deus. É esse nível de intimidade que nós precisamos alcançar. Nós precisamos ir crescendo na nossa intimidade com Deus. E como que nós fazemos isso? Através da oração. Nós não podemos ficar numa oração fria. O que é uma oração fria? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabou uma oração assim, do início ao fim. Esse tipo de oração é uma oração fria. Deus ouve? Deus ouve. Mas demonstra um relacionamento baixo com Deus. O que é uma oração ideal? Senhor, venha ao meu encontro, perdoa o meu pecado, Senhor, me ajuda, eu quero te servir. É uma oração fervorosa, aonde leva muitas vezes as lágrimas. E nós não podemos, nós somos pentecostais, gente. Nós precisamos ter essa oração fervorosa. Para quê? Para que nós alcancemos uma coisa que é imprescindível para a vida cristã: o batismo com o Espírito Santo. Está meio fora de moda, parece, esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Não está, não. Continua do mesmo jeitinho. Desde Atos para cá, continua do mesmo jeitinho.
E nós precisamos então buscar uma oração fervorosa a Deus para que nós cheguemos então a ser quebrantado a tal ponto de ser inundado com o Espírito Santo. Mas isso não pode ser, Senhor, obrigado por esse dia. Não, não. Tem que ser uma oração ali fervorosa diante do Senhor, buscar o Senhor, se quebrantar, confessar os pecados, pedir graça do Senhor, se comprometer com Deus. Porque muitas vezes a gente não quer se comprometer. Gente, que relacionamento é esse que não há comprometimento? Ah, Senhor, se precisa de mim, conte com o outro. Como assim? A gente não quer se comprometer com Deus. Então, está faltando fervor na nossa oração. Nós precisamos ser fervorosos na nossa oração. Hoje eu tenho essa experiência, né? A gente reconhece quando uma pessoa é de oração simplesmente por pouca palavra. Hoje nós estivemos na casa da mãe do irmão Noel, né? Estava eu, o pastor Cleiton, irmão Noel. Mas assim, eu sinto quando uma pessoa é de oração, uma senhorinha tão simplesinha, que fala baixinho, que fala, mas quando começa a orar, você parece que se baixa diante de uma pessoa que você reconhece que é de oração, né? Parece que nós nos sentimos, mesmo chamados, que somos chamados, né, diante da presença de Deus, mas parece que nós nos baixamos para que a pessoa de oração fale e a gente ouça, né? E é muito legal isso aí. Quando eu sinto com a pessoa de oração, parece que eu me baixo e a pessoa fala, né? E a mãe do Noel orando ali baixinho, tudo, mas você conhece pelas palavras, essa tem intimidade com Deus. É muito bom. E está acabando, você percebe que as pessoas de oração são as mais antigas? Está acabando os jovens. E aqui nós temos um privilégio, né? Nós temos pessoas de oração, mesmo jovens aqui. Nós temos pessoas jovens de oração. Mas é uma exceção. É uma exceção, porque a maioria são os oxogenários que fala, né? 70, 80 anos aí. E que são as pessoas de oração, mas não, nós temos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos pessoas jovens aqui, no nosso meio, que são pessoas de oração. Então, aqui nesse texto mostra também uma outra coisa que eu quero falar para vocês, porque os calvinistas, eles dizem que não se perde a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. E há muita gente entrando nessa ideia que o salvo, ele pode cometer o que quiser, Deus vai salvar, no final de tudo Deus vai salvar. Engana-se quem pensa assim. Porque se ficasse só na palavra de Moisés, dizendo assim, Senhor, perdoa ou me risca do teu livro, a gente poderia dizer, não, mas quem falou foi Moisés, né? Me risca do livro. Então não há perigo de riscar, porque foi Moisés que falou. Não, a sequência do texto, no 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então não ficou só na palavra de Moisés. Então há um livro, que livro é esse? É o livro da vida. Moisés, a referência de quem está escrito, quer dizer, perde salvação? Perde sim, o Hebreus fala sobre isso. Que perde sim. Que quem conheceu o dom de Deus, participando do Espírito Santo e tornar a cair, não há mais lugar para arrependimento. Então perde salvação? Perde sim, mas no Apocalipse também fala. Então engana-se quem está caindo nessa armadilha do calvinismo. Eu não estou falando contra o calvinismo, porque eu também não defendo o arminianismo. Para mim tem que juntar os dois para chegar próximo da Bíblia. Para chegar próximo. Então nós precisamos entender, quem falou isso aqui foi Deus, riscarei sim. Ah, tá. Então risca mesmo, aquele que está escrito. Porque você vai riscar porque está escrito. Então tem que tomar cuidado com essa falácia aí do calvinismo, que não perde salvação. Perde sim. Que a fé, ela é irresistível. Deus nos deu livre-arbítrio, gente. Deus nos deu livre-arbítrio. Quem decide se vai crer, se não vai crer, se vai fazer, se não vai fazer, se vai se converter, se não vai se converter, é a pessoa. Ainda que haja uma ação do Espírito, mas é a pessoa que decide se vai se converter, se não vai, se vai seguir, se não vai, se vai pecar, se não vai. Apesar que o diabo lança as ciladas, mas quem cai é a gente. Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, esse é um tipo de oração. Oração de intercessão.
Agora, o texto de Isaías 6, quando no verso 5 diz assim, naquela visão de Isaías, quando ele viu, né, os anjos que clamavam a glória de Deus. Aí no 5 ele disse, o profeta dizendo assim, gente, o profeta era a boca de Deus falando aos homens. E mesmo a boca de Deus falando aos homens, olha o que ele diz aqui. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que oração. Quando ele viu a grandiosidade da glória de Deus, ele viu a sua miséria, apesar de ser profeta. Aí, tem muita gente que se coloca num patamar acima, né? Não, gente, nós estamos todos no mesmo patamar aqui. Não tem ninguém mais do que ninguém aqui, não. Eu sou igualzinho a vocês. Como disse o profeta, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. A ideia que ele tinha que ele ia morrer. Ai de mim, vou morrer. Porque eu sou um homem puro. Caiu a máscara do profeta. O que tira a máscara do profeta? A glória de Deus. O vislumbre da glória de Deus tira a máscara de qualquer um. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. E isso acontece na oração. No momento de oração que nós temos essa intimidade com Deus e nós buscamos então a purificação dos meus lábios impuros e o reconhecimento de um povo de impuros lábios. É tudo crente, mas tudo bocudo. E os meus olhos viram o Rei. Então, esse aqui já é um outro tipo de oração. Essa é a oração de confissão. Eu estou confessando, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio do povo de impuros lábios. Nós precisamos orar confessando as nossas mazelas. Que muitas vezes nós tentamos empurrar para baixo do tapete. E me colocar como, não, eu sou, só falta a auréola aqui, sou certinho. Não sou, não. Você não é, não. Você é homem de lábios impuros, sim. Assim como eu. Então nós não podemos nos colocar num patamar acima do qual nós somos. Nós somos pecadores, sim, gente. Nós somos de lábios impuros, falamos besteira, nos irritamos. Não podemos permanecer, né, nessa caminhada assim. Mas nós precisamos chegar diante de Deus e reconhecer tudo isso. Então, confessando a Deus os nossos pecados, as nossas mazelas. Então, esse já é um outro tipo de oração. Nós precisamos orar, confessando os nossos pecados. Tem muitos outros tipos de oração, mas eu vou me ater a esses dois. Uma vez, uma pessoa falou para mim, eu acabei discordando da pessoa, e depois fiquei pensando, mas eu discordei na hora. A pessoa falou que existe uma referência na oração e que a gente deve iniciar a nossa oração pedindo ao Pai. A pessoa explicou para mim que Jesus Cristo, a gente deveria iniciar falando ao Pai, porque Jesus Cristo deu a vida, então, pela misericórdia do que Jesus Cristo fez, o Pai ouviria a nossa oração. E que o Espírito Santo é o nosso, que nos ensina a orar, o nosso intercessor por nós. E eu falei para a pessoa que eu achava que não era assim. Eu posso orar a Jesus, eu posso falar com o Espírito Santo, eu posso falar com o Pai. E aí a gente não concordou ali, porque a pessoa acha que é uma reverência. Não, é sinal de reverência. Eu inicio a minha oração falando com o Pai. Como que é? Vamos continuar o texto aqui, então? Capítulo 6 do Mateus. Depois de tudo isso, ele diz assim, ó, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. O que diz aí? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a pessoa até falou assim, não tem a oração lá de Mateus, a oração que Jesus ensinou,
fala que você fala Pai Nosso. Então, você sempre ora iniciando falando Pai, ao Pai. Aí eu falei para a pessoa, mas essa oração, ela ensina uma pessoa iniciante na fé, que não sabe orar. Como eles perguntaram, mas a gente não sabe orar. Nos ensina. E aí eu falei para as pessoas, aí quando você não sabe, você baseia assim, não que você tem que orar só o que está escrito assim, mas você baseia aqui. Mas depois de um certo tempo, você ora a qualquer momento, em qualquer lugar. E aí você sempre inicia falando ao Pai. E aí a gente não concordou, aí depois eu fiquei com dúvida. Assim, vocês discordaram não precisando discordar. Não há discordância nessa situação. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus ensinou que nós devemos nos referir ao Pai. Glorificar ao Pai em nome dEle. Em nome de Jesus. Então, na verdade, você discordou, mas não precisaria discordar. Pois é. Então não precisa discordar. Foi uma discussão. Teologicamente, missionário, está certo também, não está certo? Eu vejo assim, por que Jesus falou Pai Nosso, né? O judeu não chamava Jesus de pai. Ele não tinha essa intimidade. Jesus estava quebrando tabu. Que através de Jesus ali, Deus passa a ser nosso Pai, mas não é porque eu posso me dirigir a Deus com ousadia, sem ser por intermédio de Jesus, entendeu? Então Jesus está dizendo que agora, através de mim, você pode chamar Deus de Pai, que antes você ia ser apedrejado se você chamasse Deus de Pai, né? João 1,11. Então, é importante que, está certo o que ela falou, não está errado não. Está certo o que você falou? Está certo o que você falou. É a nossa intimidade com Deus, porque hoje nós temos o direito de chamá-lo de Pai, que antes nós não tinha. O que diz o João 1,11? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, Deus é o quê? Pai. Então ele é Pai, nosso Pai. Então não está errado o que a pessoa te falou, mas também não está errado o que você colocou. Podemos fazer de ambas as maneiras. Então é importante, essa é a nossa intimidade. Então, mas ele começou ensinando assim, Pai nosso que estás no céu. Pergunta, nós podemos orar o Pai Nosso? Nós orar o Pai Nosso? Nós podemos? Porque tem uma outra pergunta. Nós devemos? Poder, nós podemos. Mas nós devemos orar o Pai Nosso? Gente, você pode virar o Novo Testamento, você não vai ver nenhum dos seus discípulos fazendo essa oração. Ou ensinando essa oração. Isso aqui é um modelo de oração. Se nós, e aqui para mim é um erro, as igrejas evangélicas que iniciam ou fazem, vamos reunir aqui, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado o vosso nome, venha a nós. E daí já se arremete lá na antiguidade, né? Não é nem o texto como está ali. Mas qual que é o erro, ao meu ver? A meu ver. O que eu quero dizer quando eu estou orando, então, a oração do Pai Nosso? O que eu quero dizer? Porque a oração é tua para Deus. Então, para mim é um erro, porque eu estou querendo dizer o quê? Eu não estou dizendo o que eu queria dizer. Eu estou dizendo o que Jesus disse. Para mim é um erro se eu for orar assim. Agora, é errado eu citar a Bíblia? Não é errado eu citar a Bíblia na minha oração. Para mim é um acerto. Citar a Bíblia na oração é um acerto. O que eu não devo é tornar a orar exatamente isso e dizer isso que é uma oração. Para mim, apesar de ser palavra de Deus, se torna uma vã repetição como oração. Porque oração sou eu falando ao Pai. Sou eu falando a Deus. Então é melhor dizer, Senhor, me perdoa os meus pecados, entrego minha vida a Ti, em nome de Jesus, amém. Seria muito mais edificante do que eu repetir todos esses versos aqui como uma oração. Porque se você for olhar o que ele falou antes, olha, ensina-nos a orar, né? Como o João ensinou os discípulos dele, falou, eu vou ensinar vocês, mas eu vou alertar uma coisinha para vocês.
estou aqui replicando o texto, não é citando. Cuidado para vocês não fazerem disso aqui uma vã repetição, como eles fazem, viu? Como os gentios fazem. Então vocês não façam, não vos assemelheis, pois a eles. Não façam isso. E aí a igreja vai começar a orar o Pai Nosso aqui como oração? Para mim é um erro. A oração ali é um modelo de oração. Então Jesus ensina que a oração ela precisa ter um momento de engrandecer a Deus, porque começa Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então a minha oração ela precisa ter um momento em que eu engrandeço a Deus. Aí ele diz o pão nosso de cada dia, quer dizer, a minha oração precisa ter um momento de pedir as minhas necessidades para Deus. Tem um momento na minha oração de pedir a Deus sobre as minhas necessidades. Perdoa os meus pecados. Na minha oração tem um momento de pedir perdão dos pecados. Tem um momento de eu interceder, porque eu também perdoo aqueles que me ofenderam. Então, tem um momento de eu interceder pelas outras pessoas. Então, o Pai Nosso, na verdade, é um modelo de oração. Na verdade, quando eu vou orar a Deus, a minha oração tem que conter tudo isso. Tem que conter a exaltação a Deus, tem que conter os meus pedidos diante de Deus, e tem que também eu confessar pecados e tem que interceder pela vida das outras pessoas. Glorificar a Deus também. Então, é isso. Nós devemos, então, não repetir, mas seguir o modelo. Orar é uma prática de fé. E diz assim, orarás a teu Pai que está em secreto. Porque orarmos só o Pai Nosso seria uma prática, né? Só você praticou o Pai Nosso. Não uma intimidade com Deus que você venha falar, que o Espírito Santo quer que você fala. Né? Seria uma prática só o Pai Nosso, né? E o problema, para mim, tem alguns problemas nessa prática aí da igreja evangélica, repetir o Pai Nosso. Porque também tem uma... Assim, eu considero uma prática meramente religiosa e não de fé. Vocês já perceberam que muitos, quando vai orar, se posiciona assim? É certo ou é errado? Eu não vejo erro nisso. Eu vejo o erro das pessoas só orarem assim. Quer dizer, se eu não orar assim, eu não estou querendo receber de Deus as bênçãos, mas também eu orando assim, eu só quero receber de Deus as bênçãos, eu não tenho nada para compartilhar com Ele, eu não tenho glorificação para dar a Ele, então daí teria que ser com as mãos levantadas também. Então, para mim, é um ensino meramente religioso. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado. Para mim é uma prática errada. Quando as pessoas se posicionam com as mãos para receber apenas, e não tem glorificação a Deus, e não tem exaltação a Deus, então, para mim é uma prática estranha. Então, orar é uma prática de fé. Por quê? O texto diz, orarás a teu Pai que está em secreto. E aí, a gente vai lá em João 4, 23 e 24, diz, a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, volta aí, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito. O que é adorar em espírito? E aqui eu vou começar a responder as perguntas do início. Pode orar de olhos abertos? Pode. Não tem problema nenhum de orar com os olhos abertos. Agora, por que fechamos os olhos? E a resposta de muitos é que, é para se concentrar. Não é não. Não é para se concentrar, não. É para não dispersar. Não é não. A oração tem um significado. Nós fecharmos os olhos. É o que está lá no Salmo 115, complementando o João 24. Deus é espírito. E aí o Salmo 115, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus não dá para ver, Ele é espírito. No céu está o nosso Deus.
Então nós fechamos os olhos para dizer, olha para que Deus que eu estou orando, é o Deus que é Espírito e está nos céus, e eu não preciso vê-lo. Aqui acaba com a idolatria, porque muitos só oram vendo. Ah, ali está o meu Deus, ó, aquela imagem ali é o meu Deus. Então não é para o Deus dos céus, não é para o Deus que é Espírito, porque eu estou vendo. Mas por que não deve ter a imagem? Porque o Êxodo 20 diz que não é para fazer imagem de escultura. Só que diz que não é para fazer semelhança alguma do que há em cima no céu. Jesus Cristo hoje está aonde? No céu. Então não é para fazer imagem dele. Mas faz ele pendurar numa cruz ainda. Mas ele está no céu, não é para fazer imagem. Quanto mais pendurar na cruz. Maria está onde? Então não é para fazer imagem dela também. Porque ela está no céu, não é para fazer imagem nenhuma do que há em cima no céu. Nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Está vendo, gente? Por isso que nós fechamos os olhos para orar. É um sinal espiritual. Ó, eu estou orando para o Deus que é Espírito e eu não vejo. Então é um sinal espiritual. Por isso que nós fechamos nossos olhos. Mas pode orar de olhos abertos? Pode. É para esse Deus que é Espírito e eu não vejo? Sim. Então pode, não tem problema. Agora, o que falar quando oramos? Então aqui, a sequência a partir do versículo 9, está dizendo, como disse a pastora, glorificar a Deus, interceder, pedir perdão, perdoar. A nossa oração precisa conter essas coisas. Porque o nosso Deus, Ele nos ouve em secreto e também nos responde em secreto. Isso também nos leva a uma outra questão. Orar não é exibição. Orar não é exibição. Então, quando diz orarás teu Pai que está em secreto e ele responde secreto, isso é sinal de que a oração é somente entre eu e Deus. A nossa oração é somente para Deus ouvir. Não é para se exibir, ainda que haja uma multidão do meu lado. Ainda que eu esteja orando diante de uma multidão, mas a minha oração não é para a multidão ver ou para alguém ver, é somente para Deus ver. E aí está o erro de muitas pessoas. E quando vão orar a Deus, estão perdendo a consciência de que oração é somente para Deus. E Deus conhece o teu coração, o meu coração. Ele conhece o que eu penso. Então, para Deus, Ele não vai se impressionar com as tuas palavras. Não vai se impressionar. Porque Ele sabe do que você pensa antes do que você fala. E muitas vezes nós tentamos enganar Deus na nossa oração. Ou nós tentamos impressionar o irmão com a nossa oração. Eu tinha um irmão que quando a gente estava falando com ele, era assim, normal. Mas a hora que ia orar, rapaz do céu, o homem parecia que saía fora de si. Mas isso impressiona a Deus? Não. Pelo contrário. Se não for sincero, Deus nem recebe a oração. Deus nem recebe. Você pode impressionar a galera, mas Deus nem recebe. Porque oração é a nossa sinceridade com Deus. E não há problema nenhum de eu confessar pecado ainda diante de uma multidão. Porque não é a multidão que vai me redimir do pecado, é Deus. Então eu não tenho problema de orar e falar dos meus pecados, ainda que seja no microfone, ainda que seja diante da igreja. O que eu não posso é tentar orar para impressionar o irmãozinho ali. Eu vou fazer aquela oração. Sou eu que oro? Sou eu? Peraí. E começa aquela oração que também não pode ser medíocre a nossa oração. E muitas vezes o velho convertido começa a brincar com coisas sérias. Muitas vezes eu sentei na mesa para almoçar e a oração de crente velho foi assim: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É uma oração isso? Verdade mesmo que é uma oração? Verdade mesmo que agradeceu pelo alimento? Você está vendo? Avacalhou com uma oração. Isso não é orar, gente. Apesar de não poder nos exibir com a oração, nós não podemos avacalhar com a oração.
A oração é algo sério, é algo íntimo entre você e o Todo-Poderoso, entre você e o Santo de Israel. Então nós não podemos menosprezar a oração. Não é fazer mal, fazer bem em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Também nós não podemos querer nos exibir. Então nós precisamos levar a uma vida de oração a sério. Não é brincar, não. Eu vejo crentes velhos brincando com dons de línguas. Nós não podemos jamais brincar com isso. É zombar do Espírito Santo. A gente não brinca com dom de línguas. Eu nem ouso repetir o que se fala, muitas vezes, dos dons de língua, imitando falar em línguas estranhas. Gente, meu sonho era falar em línguas estranhas, Deus não me deu. Mas eu entendi o porquê, e glorifico a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deu línguas estranhas. Deus me deu outro dom, mas não de línguas. Por quê? Porque talvez eu iria errar na prática do dom. Então Deus não me deu, e eu louvo a Deus por isso. Mas nós não podemos menosprezar. É coisa séria. Oração é coisa séria. E a partir do momento que você for orar, você tem que ter uma postura diante de Deus e diante das pessoas. E eu acho interessante, porque tem o irmão aqui da nossa igreja, que ele não pega a Bíblia se estiver sem camisa. Ele não dobra o joelho se estiver sem camisa. Ainda que seja no momento de dormir. E congrega aqui conosco. Vocês sabiam disso? Então, seriedade. Mas Deus não vê a gente até sem roupa? Vê. Tanto faz com roupa ou sem roupa. Mas reverência é minha para com Deus. Deus sabe. Tanto faz eu de roupa como sem roupa. Deus sabe de tudo. Mas a minha parte sou eu que faço. Então a minha reverência para com Deus deve ser total. Eu não posso querer impressionar as pessoas, nem desdenhar da oração. Então eu preciso levar a sério. A nossa oração, ela deve ser somente para Deus ouvir, mas ninguém. Você não precisa orar para impressionar ninguém. Ore para que Deus te ouça, porque Deus você não impressiona, não. Então ore para que Deus te ouça, mas ore com reverência. Você já orou hoje? Você já tirou seu tempo de oração hoje? Hoje já estamos à noite. Já passamos mais de 12 horas do dia. Você sabe orar mesmo? Você já aprendeu a orar mesmo? Você ora para quem? Para quem você ora? Para Deus te ouvir ou para impressionar? Deus não se impressiona com as tuas palavras. Então nós precisamos ter consciência que oração é coisa séria, mas é coisa de crente. E é somente para Deus.